turma, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Maciel e nós estamos ao vivo com a turma de Nova Iguaçu, com a turma de Queimados, com a turma do Jardim Palmares, e essa aula vai ficar gravada no portal de alunos, aonde você pode ver e rever quantas vezes você precisar. Essa aula é a aula de número 1 de Teontologia. Hoje nós vamos falar sobre Deus. Teontologia é o estudo de Deus, é o estudo da divindade. Espero que você esteja preparado para essa aula de conhecimento avançado. Os alunos que estão online, depois deixa lá no chat o seu nome completo para que a gente possa computar a sua chamada. Sempre que você chegar ou até o final da aula, você pode deixar computado aí o seu nome completo no chat, que é dessa maneira que eu faço a chamada. Já está por aqui ao vivo o Márcio, o Ronaldo, a Jane, a Jaqueline, o Sérgio, e tem gente chegando ainda, tem gente chegando no ao vivo, e essa aula vai ficar gravada para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem no nosso portal de aluno. Falando de Deus, a gente precisa começar o nosso papo aqui falando sobre a existência de Deus. Deus, ele existe? Para nós que somos cristãos, Deus, ele existe. Deus, ele é divino. Deus, ele tem um amor que nos constrange. Mas na teologia, nós precisamos entender um fenômeno chamado existência de Deus. Como provar para alguém que Deus existe? Em primeiro lugar, a existência de Deus, ela é declarada. Em parte alguma das Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Reconhece-se como fato autoevidente, como crença natural do homem. Primeira coisa que a gente precisa ressaltar nessa aula, que as Escrituras não têm a finalidade de provar a existência de Deus. Deus existe para mim. Acredito que Deus exista também para você. Mas isso tudo é uma construção de fé. E fé é uma coisa que você tem ou que você não tem. Existem pessoas que têm bastante fé e existem pessoas que não têm fé nenhuma. A existência de Deus, ela é declarada nas sagradas das páginas das Escrituras, da Bíblia. Mas em nenhum momento a Bíblia vai querer provar para ninguém que Deus existe. Esse não é o intuito da Bíblia. Não é dizer, olha, Deus existe por isso e por isso e por isso. Não. Para que nós creiamos que ele exista, nós precisamos ter fé. As Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminar à fé. Declaram o fato de Deus e chamam o homem a se aventurar na fé. O que se chega a Deus, creia que há Deus. E é um ponto inicial na relação entre o homem e Deus. Inclusive, no livro de Hebreus, geralmente no capítulo 11, onde se trabalha a fé, a Bíblia vai dizer, né, que é necessário que nós creiamos que Deus exista, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que se chega a Deus, preliminarmente, ele precisa crer, ele precisa acreditar que Deus existe. Senão, isso não vai fazer sentido nenhum, turma.
Não haverá sentido nenhum nós falarmos de Deus se a gente não acreditar, se a gente não tiver fé em Deus. Ah, professor Eduardo, mas não existem muitos teólogos que são ateus? Existem teólogos que estudam o fenômeno, mas que não têm fé nenhuma. E esse é um grande perigo e um cuidado que nós devemos ter, para não nos tornarmos pessoas apenas técnicas, apenas que conhecem a letra. O apóstolo Paulo disse até que a letra é morta, o que vivifica é o espírito. Mas tem muita gente que, apesar de ser cristão, apesar de ser teólogo, apesar de ser pastor, ele já não tem mais uma fé ativa, digamos assim. Já não é mais uma fé que ele possa dizer assim: ah, eu creio em Deus independente da situação. Em segundo lugar, a existência de Deus, ela é provada. Como assim, professor Eduardo? A existência de Deus, ela é provada. Se as Escrituras... Deixa eu só tirar a tela aqui da frente do rostinho de vocês, senão fica dando... Senão eu fico sem vê-los. Ah, agora eu acho que melhorou. Tô vendo o Luciano, tô vendo a Jane, tô vendo aí o Sérgio. Agora melhorou. Em segundo lugar, a existência de Deus, ela é provada. Se as Escrituras não oferecessem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós iríamos fazer essas tentativas? Então, as Escrituras, elas acabam provando que Deus existe, mesmo não sendo a intenção dos autores bíblicos, mas ela acaba trazendo provas para nós de que Deus existe. Pelas seguintes razões, né? A gente vai ver agora algumas razões, alguns pressupostos da existência do Senhor, alguns argumentos, alguns pressupostos. Em primeiro lugar, a letra A vai dizer assim: para convencer os que genuinamente buscam a Deus, e tem muita gente que busca a Deus genuinamente, com sentimento sincero, isto é, pessoas cuja fé tenha sido ofuscada por alguma dificuldade. Tem muita gente que começou bem na igreja, no ministério, e por algum motivo eles perderam a sua fé. Talvez um escândalo, talvez um mau testemunho, talvez alguma coisa que viram nos bastidores e não queriam ter visto. Porque tem gente que acha que a igreja é o céu. Se a igreja fosse o céu, só teria anjo. Não é o caso. Eu não sou anjo, você não é anjo. A igreja, ela é sim uma instituição divina, mas a obra de Deus, ela é feita por homens. E os homens, eles falham, turma, em todo tempo. Eu falho, você falha, o pastor falha, os obreiros, os diáconos, os presbíteros. Se a gente for levar em conta aquilo que alguém fez, que não é fruto do evangelho, não é fruto da palavra, não é fruto nem de alguém de Deus, mas se a gente for levar em conta, em consideração, aquilo que alguém fez para te desanimar, para te tirar a fé, para você sair da igreja, turma, a sua fé está muito frágil. Parece uma tacinha de cristal. Nós não podemos olhar para os maus testemunhos dos homens e deixar com que a nossa fé venha a ser ofuscada.
Pessoas que têm uma fé ofuscada dizem assim: eu quero crer em Deus, mostra-me que isso seja razoável crer nele. Mas a evidência nenhuma convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado, no egoísmo, diz: desafio-te a provar que Deus existe. Tem muita gente que não quer largar uma vida errada, uma vida errante, uma vida de pecado, uma vida de vício. Como diz o meu filho mais novo, uma vida rasa. Tem muita gente que não vai querer largar uma vida rasa, uma vida superficial. Então, na hora que chegar aquela mensagem sobre a renúncia, ela não vai querer fazer. Ela não vai querer renunciar absolutamente nada. E o evangelho continua sendo um evangelho de porta estreita. O evangelho continua sendo um evangelho de renúncias. Nós precisamos abdicar, abrir mão dos nossos prazeres carnais. Deus existe. Afinal, a fé é a questão moral e não uma questão intelectual. Nós não entendemos Deus pelo raciocínio ou pela lógica. Nós entendemos Deus pela fé. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências que Deus existe. Eu costumo dizer que é mais fácil ser crente do que ser ateu. Eu acredito que o ateu tem mais fé do que a gente. Que é isso, professor? Que história é essa? Sim! Porque para provar que Deus existe, é só olhar para a natureza, só olhar para o cosmos, só olhar para a criação, que nós temos exatamente a prova da existência de Deus. Agora, provar que Deus não existe, aí eu preciso ter uma fé, porque não deixa de ser uma fé, né? Provar que Deus não existe. É a convicção dele, é a certeza dele. Aí eu preciso ter uma fé que vai sair ali de questões naturais para negar tudo, negar a criação, negar a natureza, negar o cosmos. Então eu costumo dizer que o ateu ele tem muito mais fé do que eu, porque os sinais eles já estão todos aí na cara da sociedade. Em segundo lugar, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam as provas de que Deus existe, não para crer, porque eles já creem. Essa fé, ela é tão preciosa que eles aceitarão com alegria qualquer fato que lhe faça aumentar ou enriquecer a sua fé. Então, as provas de que Deus existe para quem já crê, não é para que a pessoa se torne um novo convertido, digamos assim. Não, não, não. É para fortalecer aquilo que ela já tem. Por isso que a Bíblia diz assim: guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. A nossa coroa, ela pode ser perdida. A nossa coroa, a nossa salvação, ela pode ser perdida. Como não? Claro que sim. Mas quando nós fazemos a manutenção da nossa fé, quando nós fortalecemos a nossa fé, quando nós cultuamos, quando nós adoramos, quando nós ouvimos palavra, profecia, tudo isso é manutenção de fé. Deus existe, eu creio. E a Bíblia prova isso para mim, mostra isso para mim. A cada dia que eu leio a Bíblia, eu me fortaleço na fé. Não para acreditar que Deus existe, porque isso aí eu já creio, mas para que a minha fé tenha um novo fortalecimento, um novo fôlego. Existem tantas coisas aí no mundo
que tentam tirar a nossa fé, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa motivação, trazer crenças limitantes, tanta coisa que a gente ouve por aí, que a cada dia você precisa fazer sim a manutenção da sua fé. Em terceiro lugar, a letra C, para enriquecer o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Que maior objetivo de pensamento e estudo existe que ele, criação, natureza humana, história humana, gente, tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Criação, a humanidade, a história, o cosmos, os planetas, a cadeia alimentar, tudo funciona. Foi tudo feito para ele. E isso só enriquece a nossa fé. Dessas 3 esferas, nós deduzimos então as 5 evidências da natureza de Deus, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Tem na sua apostila, tem no seu material, mas eu gosto bastante de trabalhar com os slides para dar mais dinamismo à aula. O primeiro argumento, tem aí na sua apostila, é o argumento da criação, é o pressuposto da criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio, um início. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. O universo sendo efeito, conseguinte, deve ter uma causa. Tudo que existe acontece. Consideramos o nosso pequeno planeta e nele as várias formas de vida existentes, as quais revelam a inteligência e os desígnios divinos. Esse é o argumento da criação. Todo princípio tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Quem é o efeito de tudo isso? Lá em Gênesis nós temos Deus falando a primeira palavra, né? Raiar. Raiar, traduzido para o português, é haja. Primeira palavra que Deus fala em Gênesis 1, versículo 4 é raiar. Haja. O que é o haja de Deus? O raiar é o princípio, é o start, é o power. Pensa num controle remoto. Você tem lá vários botões, né? Você tem o power para ligar o aparelho, a televisão. Você tem lá o play para começar a reprodução de um filme. O raiar de Deus é justamente esse power. O raiar de Deus é justamente esse start, esse início. Quando ele diz haja luz, houve luz. Quando ele disse haja separação das águas e da terra seca, houve separação. Quando ele cria o sol, a lua e as estrelas, no quarto dia, houve sol, luz e estrelas. Ah, professor, mas antes do quarto dia, como é que separou dia e noite? Quem iluminou a terra? Nós chamamos na teologia de luz primeva. O próprio Deus, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, iluminou a terra com a sua própria luz, a luz primeva de Deus. Depois ele cria o sol, depois ele cria a lua, depois ele cria as estrelas, e aí não há mais a necessidade de uma luz primeva, porque o sol já faz essa função. Mas até o terceiro dia foi o próprio Deus que iluminou todas as coisas. Dentro desse argumento da criação,
Como tudo isso se originou? A pergunta é a mais natural, né? Todo mundo vai fazer essa pergunta. Pois as nossas mentes, elas são constituídas de tal forma que esperam que todo efeito tenha alguma causa. Logo, concluiremos que o universo deve ter tido uma primeira causa, ou um criador. Quem é o criador? Deus. Quem é o Senhor? Deus. Quem é o grande arquiteto do universo? Deus. Então nós temos o primeiro argumento, que é o argumento da criação. O desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema, uma mente que está acima da nossa mente. São os argumentos teleológicos de teleos, que significa um desígnio, que significa um propósito divino. E é justamente esse argumento que a gente vai ver agora. Se Deus ele criou todas as coisas, tem um desígnio, tem um propósito. Qual é o argumento teleológico? Qual é o argumento teleos? Qual é o desígnio de Deus para criar todas as coisas? A natureza, o sol, a lua, os astros, os animais, o homem, os anjos. Qual é o argumento? O argumento do desígnio. O desígnio e a formosura evidenciam-se no universo, nas galáxias. Mas o desígnio e a formosura implicam em um arquiteto. Portanto, o universo é obra de um arquiteto, dotado de inteligência suficiente para explicar a sua obra. Quando você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro. Porque fazendo uma planta com toda a técnica de construção, de edificações, a sua casa vai sair muito melhor. Ela foi uma casa planejada. Até no sol da manhã, pegando nos quartos. Já à tarde, o sol da tarde já não pega mais nos quartos. E aí você consegue dormir de maneira mais fresca, né? Tudo isso a engenharia faz, aonde o sol nasce, aonde o sol se põe. Quando você vai decorar a sua casa, você contrata um arquiteto. Principalmente aí os ricos, os famosos, que têm acesso a esse serviço, contratam um arquiteto. Aí a casa deles fica parecendo uma casa de novela. Não é uma casa assim igual a nossa, que a gente compra tudo lá na Casa Bahia. Não é isso não. É uma casa de novela. Porque eles aproveitam todos os espaços, eles fazem paisagismo, tem a área da piscina, tem a área gourmet, tem os móveis planejados, é tudo muito pensado. É uma inteligência de alguém que estudou uma faculdade de arquitetura para montar ambientes, para que o ambiente fique agradável, iluminado. Quando a gente tem acesso a isso, a gente faz o melhor para nossa família, para nossa casa. Agora, voltando lá para o argumento do desígnio, Deus ele é o grande arquiteto, porque todas as coisas aqui funcionam de maneira cronometrada. Tem 12 horas o dia, tem 12 horas a noite, tem 4 estações no ano, tem 12 meses no ano, tem 365 dias. A coisa é matemática. Existe uma engenharia, existe uma arquitetura do Criador. Dentro desse argumento do desígnio,
Vou dar o exemplo aqui do grande relógio de Estrasburgo, que tem lá suas funções normais de relógio. Ele tem lá uma combinação de lua, de planeta. Ele se move, ele mostra os dias, ele mostra os meses com uma extrema exatidão dos corpos celestes, dos grupos de figura que aparecem e desaparecem lá no relógio com uma regularidade igual a soarem as horas no grande cronômetro. Então eu coloquei uma foto aí ilustrativa desse relógio de Estrasburgo, de alguém que conseguiu ter uma sabedoria, uma inteligência para construir um relógio como esse, que mostra as épocas do ano, os planetas, os seres celestes, os astros. Aquele relógio ele tem uma engenharia para que ele seja preciso. Declarar não ter havido um engenheiro, alguém que pensou, que construiu esse relógio e que esse objeto aconteceu do nada, seria insultar a inteligência e a razão. Alguém pensou, alguém construiu, alguém passou ali meses e meses, anos e anos, para que aquela máquina funcionasse. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu acredito no Big Bang. A criação é obra de uma grande explosão. Mas será que numa grande explosão, tudo que nós temos hoje funcionaria de maneira perfeita? Acreditar no Big Bang, me perdoe a ironia, a minha esposa diz que eu sou muito irônico, né? Me perdoe a ironia. Acreditar no Big Bang é acreditar que um caminhão de leite, um caminhão de açúcar, um caminhão de farinha, um caminhão de óleo, num cruzamento, se chocaram, bateram, explodiu os caminhões ali, e aí saiu um bolo. Saiu um bolo? Saiu. Porque tinha leite num caminhão, tinha óleo em outro caminhão, tinha farinha em outro caminhão. Eles bateram, explodiu, teve fogo, saiu um bolo. Acreditar no Big Bang é acreditar nessa historinha que eu estou contando para vocês. É irônico, mas nós não acreditamos. Existe um argumento do desígnio. Existe um propósito para todas as coisas nesse mundo regerem e funcionarem dessa maneira. É insensatez presumir que o universo aconteceu ou, em linguagem científica, procedeu do concurso do fortúnio dos átomos. Natureza do homem, com seus impulsos, aspirações, assinala a existência de um governo pessoal. Tem alguém que governa. E esse argumento de um governo pessoal é o argumento antropológico. A palavra grega anthropos significa homem. Existe alguém que está acima do homem, que é justamente esse nosso terceiro argumento da aula. Esse terceiro pressuposto, o argumento da natureza do homem. O homem, ele se dispõe de uma natureza moral, isto é, a sua vida é regulada pelos conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir, mas existe também um caminho errado que ele deve evitar. Esse conhecimento nós chamamos de consciência. Ao fazer bem a consciência, o aprova, e ao fazer mal,
a consciência o condena. A consciência, seja obedecida ou não fala com autoridade. Vamos trocar em miúdos aqui. Todo ser humano tem uma campainha dentro de si. Campainha. Blim, blom. Essa campainha se chama consciência. Toda vez que a gente faz uma coisa errada ou que a gente peca, parece que a campainha toca. Pesa a consciência. O ser humano, mesmo que ele não seja um ser religioso, mesmo que ele não frequente igreja nenhuma, religião nenhuma, ele é um ser consciente. Ele sabe quando ele está certo, mas ele sabe exatamente quando ele está errado. Tem pessoas que dizem... Uma vez eu estava conversando com um primo da minha esposa e ele dizia para mim, olha, eu sei que eu estou no erro. Eu sei que eu estou errado. E ele nem crente é, nem na igreja vai. Mas ele tem uma coisa chamada consciência. Esse argumento da natureza humana, natureza do homem, antropos, vai reger o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Todo ser humano tem isso, Luciano. Jaqueline, Jane, Ronaldo, Sérgio, todo ser humano, Márcio, tem isso. A noção do certo e do errado. A não ser que a sua consciência seja cauterizada ou que ele tenha algum distúrbio psicológico. Mas se não tiver, ele sabe quando está certo, ele sabe quando o caminho é bom e ele também sabe quando ele está errado. Qual a conclusão que se tira desse conhecimento universal do bem e do mal? O mundo todo sabe o que é o bem, o mundo sabe também todo o que é o mal. Que existe um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e fez a natureza humana capaz de entender esse ideal. O legislador é também um juiz que recompensará os bons e castigará os maus. Quem é o legislador? É aquele que faz as leis. Quem é o juiz? Porque no dia do juízo, ele não vai ser o nosso advogado. Nosso advogado é Jesus hoje, que está à direita de Deus e intercede por nós. No julgamento, ele vai ser juiz. Ele legislou, ele fez a lei, nós devemos seguir a lei, porque nós temos consciência do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E um dia nós seremos julgados pelas nossas obras. É difícil encontrar um adulto hoje, e até algumas crianças, que sejam inocentes. Ah, eu não sabia. Ah, nunca ninguém me falou isso. Eu não ouvi o evangelho. Eu não sabia a verdade. É muito difícil hoje. Ainda existem? Ainda existem. Mas é muito difícil. Continuando ainda no argumento de natureza do homem, aquele que impôs a lei, Deus, finalmente defenderá essa lei no juízo final. Não somente a natureza moral do homem, como também todos os aspectos da natureza testificam a existência de Deus. Até as religiões mais degradadas, até aquela religião que a gente estudou lá, os meninos de Deus, demonstram o fato de que o homem que é cego, tateando, procura algo pelo qual a sua alma anela. O ser humano, ele é um ser religioso.
mesmo que não frequente nenhuma igreja. Ele não frequenta a igreja, mas ele vai para o Maracanã todo domingo torcer para o Flamengo. Essa devoção ao Flamengo é religião. Ele não vai à igreja, ele não vai à missa, ele não vai à capela, mas ele tem um passarinho que ele colocou na gaiola ali e ele se dedica religiosamente ao passarinho. Ele limpa a gaiola, ele troca o piche, ele bota água, ele conversa com o passarinho, ele faz terapia com o passarinho. Ele diz que a alegria dele é aquele sabiá, é aquele curió. Aquele passarinho na gaiola é uma expressão religiosa. Todo homem, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, como dizia Santo Agostinho. A história humana dá evidências da providência que governa sobre tudo. Quem é que governa sobre tudo? Deus. E aí nós teremos o argumento histórico, que é o nosso próximo argumento. É o nosso quarto dos 5 argumentos que a gente está vendo nessa aula aqui. A primeira aula, aula 1 de teontologia. Esse mês a gente vai crescer muito. A cada aula que a gente tiver aqui ao vivo e você também que está assistindo gravado no portal Fastef. A gente vai crescer muito entendendo Deus Pai, entendendo Deus Criador. O quarto argumento dos 5 é o argumento da história. O argumento histórico. A marcha dos eventos da história universal fortalece e evidencia de um poder e de uma providência dominante. Tem alguém que governa. Toda história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Os princípios divinos do governo moral encontram-se na história das nações, tanto na experiência dos homens, e aí você pode ver o Salmo 75:7, que é uma referência, Daniel 2:21, Daniel 5:21, são textos que falam do governo moral das nações. Se não houver governo, vira anarquia, vira bagunça. Por pior que seja o nosso governo, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas o governo está ali tentando manter a ordem. Se não houver ordem, vai haver uma anarquia e vai virar terra de Marlboro, vai virar terra de ninguém. Uma coisa dentro do argumento histórico que eu quero comentar é que a história bíblica ela não está desassociada da história geral. A história bíblica ela anda em paralelo com a história geral. Tanto é que nós aprendemos lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, coisas que estão na Bíblia. Quando a gente vai aprender o Egito, por exemplo, a professora lá nos ensina de Moisés. Moisés existiu. Então não são histórias destituídas, desconexas. A Bíblia não é uma fábula. A Bíblia não é uma história com ES. A Bíblia é uma história com H, HI. É um fato. Aconteceu. O protestantismo inglês, ainda dentro desse argumento histórico, ele vê a derrota armada espanhola como uma intervenção divina, de Deus. A colonização dos Estados Unidos por imigrantes protestantes salvou-os da sorte da América do Sul. Ou será que foi azar? E dessa maneira salvou a democracia americana. Quem negaria que a mão de Deus estivesse nesses acontecimentos? Turma, eu não posso negar, porque a mão de Deus está em tudo. Tem um ditado que dizem aí que está na Bíblia que não está, não.
Só se for em 2 Eduardo, capítulo 4, versículo 2. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia. Mas também não é mentira. Governos, reinos, impérios que caíram, né? Quantos impérios aí caíram? Medo persa, Babilônia, Grécia, Roma. Eu acho que tudo tem uma intervenção divina. Até o que nós estamos vivendo hoje. Eu estava conversando com o professor Renato esses dias. Foi na sexta-feira passada. Eu estava aí no Rio. O Renato foi visitar a gente na quinta ou na sexta. E o Renato falou assim para mim: mestre, você tá vendo o que o Trump tá fazendo lá nos Estados Unidos? Você tá vendo que a bolsa tá querendo quebrar, despencar? E eu disse para ele: tem que haver uma crise mundial financeira para que o anticristo venha e resolva todos os problemas. Já está desenhado, é história. A Bíblia vai se cumprir, está se cumprindo. Não tem jeito. A Covid, que foi uma crise mundial na área da saúde, se cumpre na Bíblia. É história. A crise mundial financeira se cumprirá na Bíblia. Não tem como a gente fugir. Ah, mas eu sou otimista, eu creio que vai melhorar. Glória a Deus. Mas os sinais estão aí. Eu também sou otimista, mas a Bíblia já narra que viriam tempos que seriam tempos ali trabalhosos. Ainda no argumento da história, a história da humanidade, o surgimento, o declínio das nações, como por exemplo o declínio do Império Babilônico, do Império Romano. Tudo isso vai mostrar que o processo acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência do homem. Tem muita coisa que a gente vai sofrer e muita gente vai dizer assim: aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Tem coisas que a gente vai sofrer por causa da nossa maldade, por causa da nossa falta de fé, por causa do excesso de pecado que hoje mina nessa terra, que em alguns momentos parece muito com Sodoma, com Gomorra, por causa da nossa falta de prudência. Aonde está Deus? Deus está aonde sempre esteve. O próximo argumento é o consenso comum, é a crença universal. Esse é o nosso último argumento, o argumento da crença universal. A crença na existência de Deus, ela é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Embora muitas vezes se manifeste de muitas formas, a raça humana de maneira pervertida, grotesca, revestida de ideias supersticiosas, né? O ser humano, ele é supersticioso. Essas opiniões têm sido contestadas por alguns que argumentam existirem raças que não têm a menor concepção da existência de Deus. Tem raças aí, tem povos aí que estão muito distantes da realidade que nós temos de Deus. Como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo, para a margem, para a borda das controvérsias mortas. Então tem muita gente que diz assim: existem comunidades que nunca ouviram falar de Deus. É verdade. Existem povos que nunca ouviram falar de Jesus. Sim, tem. Ah, mas com toda a tecnologia? Tem. Com todo o avanço aí tecnológico? Tem. Mas não é a regra. É a exceção.
Não é a maioria, é a minoria. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que elas sejam, totalmente destituídas da concepção religiosa. Porque até o índio lá no meio do mato, ele vai fazer uma fogueira e ele vai clamar os deuses. Até o índio lá no meio do mato, ele vai cortar uma árvore, ele vai esculpir a madeira e ele vai se curvar diante da madeira que ele esculpiu, da própria árvore. É muito difícil não haver uma concepção religiosa. Embora alguns citem exceções, nós sabemos que a exceção, ela não inutiliza a regra. Tudo na vida tem exceção? Tudo na vida tem exceção. Mas existe uma regra, e é a regra que geralmente ela vai prevalecer. Então são esses argumentos para provar que Deus existe. Agora, também existe um outro grupo que vai tentar negar a existência de Deus. E esse grupo é o grupo dos ateus. É chamado o ateísmo. O ateísmo ele consiste na negação absoluta de Deus. Alguns duvidam que haja um Deus verdadeiro, mas se houver, é impossível provar a sua existência. Provar que estejam sinceramente buscando a Deus ou que isso seja logicamente coerente. Para o Freud, o pai da psicanálise, Deus é uma ilusão, Deus é uma carência da figura paterna. Todas as pessoas que não conviveram bem com seu pai fazem uma projeção para Deus. Para o Karl Marx, líder do socialismo, Deus é o ópio, Deus é a anestesia da sociedade. Mas todos eles eram ateus, né? Todos eles tinham uma revolta muito grande com a religião. Visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana, a responsabilidade, a não existência de Deus recai sobre eles. Não sou eu que tenho que provar que Deus não existe. São eles que têm que dizer, olha, Deus não existe por isso, por isso e por isso e por isso. Como mais ou menos funciona num pleito. Se alguém estiver acusando você de alguma coisa, qualquer crime, não é você que tem que provar por A mais B que você não fez. É a pessoa que está te acusando que tem que provar para você que você fez, que você é um criminoso. Ah, mas e se não tiver prova? Se não tiver prova, vai ser arquivado o processo por insuficiência de provas e ninguém vai poder falar nada de você. Porque muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer provar para os outros que a gente é honesto, que a gente não fez isso, não fez aquilo. Não é você que tem que produzir inocência ou provas da sua inocência. É o outro que está te acusando que tem que provar. No caso do ateísmo, a mesma coisa. Eu não tenho que provar para eles que Deus existe, não. São eles que têm que mostrar para mim, por A mais B, o porquê que Deus não existe. Não podem, sinceramente e logicamente, dizer os ateus, dizer-se ateus, né? Enquanto não apresentarem provas irrefutáveis da não existência de Deus. O ateísmo é um crime contra a sociedade
pois ele destrói o único fundamento moral, o único fundamento de justiça. Poxa, professor, pegou pesado aí. Mas não é verdade? Quem é o fundamento da moral? Deus. Quem é o fundamento da justiça? Deus. Se a gente tirar Deus do nosso convívio, da nossa sociedade, vai sobrar o quê, povo? Vai sobrar o quê, turma? Tirou Deus, faltou absolutamente tudo. Nós não podemos colocar Deus de lado filosoficamente e recorrer apenas à ciência, recorrer apenas à tecnologia, à IA, inteligência artificial, não. Nós precisamos de Deus em todo o tempo. Existem alguns tipos de ateísmo que eu quero conversar com vocês no finalzinho dessa aula, para essa aula não ficar muito longa. A gente particiona em várias aulas o nosso módulo. Hoje é a aula de número 1. Semana que vem teremos a aula de número 2. Mesmo sendo uma semana de feriados, estaremos aqui quinta-feira ao vivo. E você que vê gravado, não deixe de assistir a aula de número 2. Quais são os tipos de ateísmo? O primeiro é o ateísmo explícito, também chamado de ateísmo positivo. Esse material não tem na apostila, mas eu mando para vocês os slides. A posição ativa dos ateus explícitos de negar a existência de Deus ou de deuses, afirmando que eles não existem. Então, esse primeiro grupo positivo, explícito, vai dizer: Deus não existe e ponto. Não tem conversa, não tem argumento, não tem churumela. Para o explícito, para o positivo, Deus não existe. É uma fantasia humana. Mas tem um segundo grupo aqui, que é o ateísmo implícito, ou o ateísmo negativo. O que eles acreditam? Simplesmente não acreditar em deuses sem necessariamente negar a sua existência. Geralmente por falta de exposição ao conceito de deidade ou por falta de interesse. Então esse grupo, eles dizem que Deus não existe, mas na verdade Deus pode até existir. É que eles não acreditam por opção. Não é que Deus não exista para eles. É que eles não acreditam. São ateus negativos, são ateus implícitos. Pode até existir, mas eu não acredito. Talvez por falta de conhecimento da deidade de Deus, ou até mesmo por falta de interesse. Vivem uma vida tão materialista que só estão prestando atenção no aqui e no agora. Também tem um terceiro grupo, que é o grupo do ateísmo prático. A crença de que a existência ou a inexistência de Deus ou de deuses não tenha uma relevância prática na sua vida diária, levando-a a viver como se não existisse. O problema do ateu prático é que ele nunca parou para pensar em Deus. Não faz parte da vida dele, do cotidiano dele. Ele ainda não parou, ele não teve interesse nenhum na divindade. Existem pessoas que às vezes eu vejo na TV, são pessoas de fama, são pessoas de audiência, fazem programas aí que milhões de pessoas assistem.
Aí tem um quadro lá no programa XY que vai alguém evangélico, vai alguém da igreja, vai alguém da música gospel, aí começa a cantar um louvor, a pessoa se esvai em lágrimas. Ah, essa música falou muito comigo, tem uma mensagem nela. São pessoas carentes de Deus, pobres de Deus. Talvez sejam ateus até práticos, que não se interessam em louvor, em adoração, em culto, não se interessam na partilha, na gratidão, na adoração. Então o ateu prático, ele não evidencia a existência ou inexistência de Deus. Não faz parte da sua vida, não faz parte do seu dia a dia. E tem também um outro grupo aqui, que é um grupo que está crescendo muito ultimamente, que são os ateus filosóficos, o ateísmo filosófico, baseado em argumentos racionalistas e filosóficos. Eles rejeitam a ideia da divindade, muitas vezes associada a questões da metafísica ou até mesmo questões da epistemologia. Quando vocês chegarem lá no bacharel, vocês vão ter uma disciplina chamada epistemologia. É uma ciência, é a ciência da ciência. Não é a ciência doxa, né, da opinião. É a ciência da ciência, é o estudo da ciência. Vocês vão ter epistemologia. Os ateus filosóficos é aquele pessoal racional, aquele pessoal que quer racionalizar tudo, são intelectuais, são pessoas estudadas e que eles não veem uma explicação plausível para encontrar Deus. Deus não existe para eles porque não é racional, é fé. E parece que na comunidade acadêmica, para você ser inteligente, você tem que ser ateu. Parece na sociedade acadêmica que para você ser inteligente, você tem que ser de esquerda. E não é bem assim. Você pode sim acreditar em Deus e ser intelectual, ser inteligente, ser uma pessoa com uma ótima bagagem. O último grupo de ateísmo, para a gente fechar a aula de hoje, é o ateísmo cético. Eles vão questionar a validade das evidências ou argumentos apresentados pela teologia para a existência de Deus e de deuses, sem necessariamente afirmar que deuses não existem. O cético vai dizer assim, ó, Deus pode até existir, eu só não tenho como provar. Se eu não tenho como provar, então ele não existe. O cético é aquele que ele não tem conversa, ele não tem diálogo, ele não tenta buscar os argumentos que a gente viu hoje aqui da história, teológico, teleológico, os argumentos do desígnio. Não. Eles vão rejeitar todos esses argumentos porque são céticos. Como não há como provar Deus, cientificamente falando, né? Deus ele se entende pela fé, então eles acabam querendo desconstruir a ideia de Deus de maneira cética.